Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana e Pampeiro Volkswagen. Giornale Giovanna Felici. Apoio Inbuilt. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Ótica Noal, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornale. O nosso convidado do Bloco Saúde e Bem-Estar é o médico infectologista Dr. Fábio Lopes Pedro, com expertise no diagnóstico, tratamento de doenças infectocontagiosas causadas por vírus, bactérias e outros parasitas. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com especializações e residências médicas em Pediatria e Infectologia pela mesma instituição, a UFSM. Com título de especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Infectologia Pediátrica, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Mestre e doutor em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é médico docente infectologista do Hospital Universitário de Santa Maria e coordenador do controle de infecção da Unimed Santa Maria desde 2012. Tem experiência assistencial na área de pediatria, clínica médica, infectologia com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias. Um grande prazer receber a sua ilustre presença aqui em nossos estúdios e contar com seus respeitados conhecimentos, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui para conversar sobre esses assuntos com você, Giovana. Muito obrigada. Doutor, a pandemia nos trouxe um legado negativo, inclusive com o agravamento de algumas doenças. Quais as recomendações médicas para a população no período pós-pandemia? Esse termo que tu utilizaste é bem correto, pós-pandemia, né? A pandemia por Covid, ela acabou. E essa informação veio tarde, assim, da Organização Mundial da Saúde. A nível local, para nós, essa pandemia acabou há praticamente um ano, né? Pelos dados estatísticos que a gente tem, pela experiência que a gente tem atendendo os pacientes à beira do leito, né? Fazendo os cuidados médicos dentro dos hospitais, fazendo cuidados médicos nas emergências e consultórios. Então a gente observa que há pelo menos um ano, 12 meses, desde a metade do ano de 2021, a pandemia por Covid cedeu, foi embora. A gente vive o pós-pandemia, vive ainda por alguns outros casos, né, de Covid. Exato. Que a gente encontra, mas esse momento é o próprio pós-pandemia. E a gente tem um legado muito negativo, né, da pandemia em termos de saúde, porque não há como a gente fazer a pausa na relação entre as doenças e o nosso estado de saúde. Não há como a gente fazer uma pausa, não tem como a gente parar isso num botão assim e não sofrer nenhum tipo de punição nesse sentido. Eu ilustro assim pacientes diabéticos, né? Eles pararam de fazer exercícios que deveriam fazer por uma orientação. A gente não sabe se foi certa ou se foi errada essa orientação, não é o mérito da discussão de hoje, mas enfim, os diabéticos pararam, cardiopatas, sim, pacientes com pressão alta. As pessoas, se eu pegar alguns segmentos, as mulheres pararam de ir no seu ginecologista naqueles 2 anos, tá? Os homens pararam de procurar o seu médico urologista para exame de próstata nesses 2 anos. Então, muitas dessas coisas, elas lentificaram, assim, do processo saúde e doença, lentificaram o diagnóstico. A gente tem 4 níveis de atenção que a gente faz em saúde, isso é da epidemiologia mesmo, que é o nível de atenção primária, secundária, terciária e quaternária. O nível de prevenção primária é quando o indivíduo está absolutamente saudável, não tem nenhuma doença envolvida. E é nesse nível de prevenção primária que a gente faz exames de rastreamento de câncer, de infecções, rastreamento de uma pessoa que não está doente. E esse é o momento ideal, porque a gente acaba fazendo descobertas numa fase que é muito mais fácil de cuidar da pessoa, sim, intervir.
São exames de rotina, né? Exames de essenciais rotina. para a prevenção de doenças. E nesses 2 anos a gente teve a pausa, simplesmente parou. Ficamos inertes. Inertes, porque o próprio sistema de saúde, ele focou sua atenção e sua energia para o hospital, para a Covid, para essas outras questões. De novo, não estou aqui para discutir o mérito se essas coisas estavam certas ou erradas, tá? Mas é um legado que a gente tem que enfrentar, a gente tem que ser realista, cabeça aberta e ver isso. Na minha área, infectologia, então a gente tem observado um retorno de doenças, por exemplo, AIDS, né? Então, a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, lá da década de 80 ainda, que se apresentava com inúmeros casos de pacientes chegando ao hospital no estágio pré-morte, assim, voltou, a gente observa isso. Voltou com força. Voltou com força, né? Essa última noite eu perdi um paciente, né? Lá de Uruguaiana, que estava conosco aqui no Hospital Universitário, chegou com um quadro muito avançado de AIDS, ficou uma semana conosco e a gente acabou perdendo esse paciente essa noite. E isso tem sido corriqueiro para nós isso. Coisa que em 2019, 2018, 2017, nós não víamos isso com tanta frequência. Sim. Porque existia um acompanhamento. E existia um programa de rastreamento, por exemplo, do vírus HIV, a nível de unidades de saúde, postos, consultórios, com prevenção primária. A gente fazia diagnóstico do HIV cedo, sem sintomas, sem adoecimento. Já isso foi 2 anos, 2 anos faz muita diferença. 2 anos fazem muita diferença. As patologias relacionadas a câncer, né? Minha esposa é oncologista e a gente conversa diariamente sobre isso, o consultório dela, outros hospitais que ela atende. Então a observação da doutora Vanessa Rigo é a mesma. Os pacientes chegando com lesões mais avançadas no estadiamento de câncer. Às vezes, lesões já não curáveis no estadiamento do câncer, pacientes morrendo por essas condições. Conversando com outros colegas e observando as internações aqui do próprio Hospital Universitário, o Hospital da Unimed, que são os 2 hospitais que eu mais participo assim, das internações, os pacientes chegando com doenças mais avançadas, diabetes mais complicados, doenças cardiovasculares mais avançadas. Então, existe não teve pausa nessa relação. Eles se apresentam mais graves, mais críticos, né? Combinado com isso, Giovana, a gente tem outros problemas, né? Desse legado da pandemia, que foi alterações de curva de oferta e demanda. Isso vem lá de conceitos de gestão, né? E os medicamentos e outros produtos de tratamento médico e cuidados médicos, odontológicos, entre outras áreas da saúde, sofreram com isso também. E matéria-prima, entre outras tantas coisas. Então a gente está tendo carência de produtos, carência de amostra-prima para a elaboração de alguns medicamentos, e isso também associado a um número elevado de adoecimentos com doenças mais sérias, tem causado um impacto negativo. É um legado negativo, né? Assim, pós-pandemia. Quer dizer que nós temos tido mais casos do que medicamentos para suprir essas necessidades. Exatamente. Então, tá uma situação delicada, assim, a gente tem dificuldade, a gente nota os pacientes e a gente também adoece, minha família adoeceu recentemente também. É difícil, assim, você vai às farmácias, a demanda de produtos aumentou demais, assim, comercialização desses produtos também, em função do número de adoecimentos cada vez maior de pessoas, as emergências abarrotadas de pacientes, os serviços de internação abarrotados de pacientes. É difícil. Então a gente vai ter que reestudar. Acredito que cada hospital deva ter um plano estratégico para lidar com esse tipo de situação e alguém com expertise em gestão, né? Que possa organizar em cada uma dessas instituições hospitalares e também, não nos hospitais, mas também na rede básica de atendimento, a nível de consultórios médicos e unidades de saúde, uma organização melhor, uma gestão cada vez melhor disso para a gente enfrentar esse legado negativo de pós-pandemia, né? Sim, e é um assunto recorrente aqui no jornal e a prevenção, mas é imprescindível, né, esse controle. As pessoas, a população atentar, né, para fazer um exame, para procurar o seu médico de confiança, né, a partir daí fazer uma avaliação da necessidade desses exames. Voltem a fazer as suas consultas, voltem à rotina, vão atrás dos seus médicos de cuidados gerais, assim, seja o ginecologista, o proctologista, o clínico geral,
procurem assistência para verificar de novo como é que está o status de sua saúde, né? A gente tem que é realmente sério, não é, doutor? Para prevenir, para não ter problemas. Temos que ter mais amor próprio, né? Voltar ao cardiologista, e amor pela família, porque a família sofre diante de uma enfermidade, né, grave. Fora o número aumentado de doenças de saúde mental também, né? Que tem aí lotado serviços psiquiátricos aí, em função de medo, fobia, ansiedades, entre outras condições assim. Na minha ótica, um exagero, para mim é um exagero frente ao Covid. O Covid nos deixou muitas sequelas, muitas pessoas faleceram, muitas adoeceram, mas são coisas da humanidade, são coisas da nossa vivência, de estarmos aqui, e a gente tem que enfrentar isso e enfrentar com garra, né? Com certeza. E retomar a vida aí com plena saúde mental. Saúde mental com também. Força, com fé, né? Fé na vida. Doutor, e quais são as infecções mais recorrentes, mais frequentes que você trata hoje? Nesse pós-pandemia nós notamos uma mudança, assim, então, desses parâmetros, né? Eu não sou imunologista, sou infectologista, então as pinceladas que eu dou na questão de imunologia são bem superficiais para o entendimento do ouvinte. Nós temos alguns compartimentos do sistema imunológico e essa pausa de 2 anos fez com que alguns desses compartimentos não fossem, entre aspas, acionados. Paramos de utilizá-los durante 2 anos. E isso nos parece que de algum modo interferiu na nossa relação com o ambiente, sejam vírus, bactérias, com todas essas questões. Nos parece que até 2019 e 2020 nós tínhamos adquirido, de certo modo, um tipo de imunidade específico para cada um desses agentes. E no cotidiano, no dia a dia, se expondo a vírus, bactérias, a gente vai vivendo a nossa vida ali tranquilamente. Mas esses 2 anos de afastamento, muitas pessoas que inclusive em confinamento exagerado, assim, confundindo o distanciamento social com confinamento, muitas pessoas, especialmente crianças também, acabaram não tendo contato com ninguém, com nada, nem com a natureza, com qualquer tipo de microbiota, assim. O temor era maior. O temor era maior. Como eu falo, no meu entendimento, um tanto quanto exagerado isso, né? Então as pessoas confundiam um distanciamento com um confinamento. E desse modo, agora na retomada das atividades da vida que nós conhecemos antes, né? Retomada de trabalho, escola, universidades, que é uma retomada necessária para que a gente siga em frente, volte a ter a nossa vida dentro daquilo que... O novo normal, né? O normal. Exato. Aí um recrudescimento de muitas doenças. E as doenças com um comportamento um pouco diferente. Por quê? Porque parece que o sistema imunológico das pessoas não está a mesma coisa do que estava pré-pandemia, sabe? Talvez por falta de exposição, por falta de contato a esses agentes infecciosos. E diante disso a gente então tem encontrado as emergências abarrotadas, a nossa emergência da Unimed de Santa Maria abarrotada, do Hospital de Caridade, de outras emergências públicas, né? E por muitas doenças que são comuns nessa época, doenças respiratórias. A gente teve muitos casos de dengue, como tu viste, né, entre março e maio, e agora mais recentemente muitos casos de doenças infecciosas respiratórias. E aí destaco rinite, sinusite, mas eu nunca vi tanta sinusite na minha vida, assim, ó. Sinusite que demandava 7, 10 dias de tratamento, a gente tem tratado de forma prolongada, não era o protocolar, sabe? A gente, para formas leves de sinusite, tratava em torno de 7 dias, para formas mais graves, 10 a 14 dias. Agora tem pacientes que estão demandando mais que 2, 3 semanas, até mais tempo de tratamento, diante da agressividade dessas doenças. Sim, então a recuperação dos pacientes está muito mais lenta, agora do que antes da pandemia. Também a gente não sabe se isso tem alguma associação com a qualidade dos medicamentos, porque como a gente está tendo dificuldade de acesso a determinados medicamentos, acaba utilizando outros medicamentos de segunda linha. Então, essa é multivariável essa questão, assim, ó. Mas o que a gente nota, então... Que é outra preocupação, né? Outra situação preocupante. Otites, todas as ites que você imaginar, assim, faringites, otites, sinusites, especialmente associadas à rinite mal controlada, traqueite com tosse,
Então, uma disseminação muito grande de outros vírus com manifestações muito parecidas com o Covid, porque o Covid se tornou um vírus, Sim. entre aspas, comum atualmente, né, tal qual os outros vírus que nós conhecíamos. E desse modo, muito adoecimento dessas pessoas com tosse, secreção nasal, secreção na garganta. Sim, doutor, e essa é a sua rotina, né? Então você consegue comparar antes da pandemia para Exatamente. este momento, né? A diferença aí dessas... Eu digo a experiência de consultório até, né, Giovana? A gente estava acostumado a atender aquelas coisas corriqueiras do dia a dia, assim, e agora passou a atender muito mais essas condições agudas, assim. Sim. E aí a gente pressupõe que isso tem, assim, interferência do sistema imunológico que parece que ficou mais imaturo, sabe? Sim. Então a palavra de ordem do dia é fortalecer o sistema imunológico. Não tem muito como fortalecê-lo, né? Tentar retomar a vida ao normal, né? Não tem um medicamento específico para isso. Acho que talvez o trabalho de exercício físico, saúde mental, trabalhar, ter o seu ofício, estudar. Alimentação adequada. Alimentação. Tentar retomar a rotina de vida para que a gente o mais rápido possível volte ao... Sono tranquilo, né? Sono, também conduz à saúde. Tem gente que está muito endividada, muitas situações assim peculiares, individuais, Sim. difíceis, que né? não vai conseguir dormir direito. Né? Então... Infelizmente, nós temos estas situações. Doutor, e você é a favor da vacina? Eu sou vacinador desde que me conheço por gente, né? As minhas duas especialidades, a primeira pediatria, lidava com crianças, estudei sempre todas as vacinas, eu tenho uma admiração, uma paixão por estudar vacinologia, sempre foi a minha área de atenção com congressos brasileiros sobre só imunizações e vacinação. Isso desde sempre, há 20 anos com isso. E depois a segunda especialidade com infectologia, lidando com adultos, né? Então, eu sou infectologista tanto de adultos quanto de crianças, eu tenho as duas especialidades. E no começo do exercício disso, há 15 anos atrás, era negligenciado esse assunto, muito negligenciado a vacinação em adultos. Se tu lembrares, de 2 décadas atrás, o programa de vacinação nacional era todo voltado para infantil, né? Todo pediátrico, assim. Sim. E há 20 anos atrás que a gente começou a construir programas de imunização voltados para adolescentes, para adultos. Hoje a gente tem calendários vacinais específicos pela Sociedade Brasileira de Imunização para cada faixa etária e para populações específicas, inclusive. Mas isso ainda de nada adiantou. Eu tenho um estudo publicado recentemente aqui do Hospital Universitário sobre cobertura vacinal nos pacientes diabéticos. A gente fez em colaboração com o Serviço de Endocrinologia, demonstrando então a baixa cobertura vacinal para aquelas vacinas que são prioritárias para o público de diabéticos. Ainda então a prática de vacinação da população adulta ainda é muito negligenciada pelos próprios pacientes, por desconhecimento, por desinformação, e inclusive pelos próprios médicos, porque a maioria dos médicos não tem assim aquela aptidão para lidar com prescrição vacinal, faltam informações, tem um certo receio com as questões vacinais, então isso é de longa data, sabe? Tá, ok. E para mim sempre foi um campo de trabalho muito bom, assim. Meu consultório médico, eu ofereço vacinação basicamente em todas as consultas, vendo para cada faixa etária, para cada situação, quais as vacinas que se enquadram para aquele determinado indivíduo. E explico, né, quais são as acessíveis via pública, né, via Sistema Único de Saúde, e quais são as vacinas que a gente tem que recorrer ao sistema privado de vacinação, até porque algumas dessas vacinas têm um ônus financeiro elevado, são vacinas caras, né? Vacinas caras. Mas todas essas vacinas passam por um escopo assim de análise. Por exemplo, a vacina do tétano, né? Poxa. Contrair o tétano sem estar vacinado. Eu lamento te dizer que nós estamos em 2022, né, Giovana? Eu tenho um paciente nesse momento da terceira idade internado conosco aqui na UTI do Hospital Universitário para o nosso serviço de infectologia ali, com tétano, né? E que não realizou a vacina. E por vacina atrasada, né? Uma coisa que é fornecida pelo Sistema Público de Saúde. Então, ao passo que se teve muita preocupação. Mais um alerta aí para a população, né? Fica um alerta. Se fez toda essa questão de mídia, e a gente escuta as mídias ali pela manhã,
aberta, não sei o que, quarta, quinta, sexta dose. Olha, assim, não existe estudo sobre essas questões que estão sendo executadas nesse momento pelo Programa Nacional de Imunizações, PNI. Não existe estudo dessas doses sequenciais de vacinas e de composições tão diferentes. Complicado, né? Eu tenho 3 doses de vacina para Covid ali, não é o mérito da discussão de hoje, mas existe um certo exagero em função da vacina para Covid nesse momento, no meu entendimento. A pandemia acalmou, a gente tem muito viés político na escolha dessas vacinas, infelizmente. Não sei o que foi feito em termos de compra, é delicada a situação. E as variantes atuais em circulação não têm cobertura pelas vacinas que atualmente estão sendo administradas. Então, com todo respeito, quem quiser sentar, estudar, ler artigos, as vacinas administradas atualmente para a variante em circulação atual perfazem uma cobertura menor que 15%. Então, as pessoas estão recebendo, no meu entendimento, água no braço. Certo, doutor. Então, por uma vacina que tem um curto tempo de estudo. Sim. Ao passo que a gente já tem outras vacinas muito bem definidas, muito bem estudadas e que, infelizmente, as pessoas pararam de vacinar. Porque a gente fica nessa função de discussão anti-vacina, pró-vacina e parece que essa situação de... com todo respeito, a forçação de barra de algumas vacinas, em especial ultimamente a de Covid, com exigência de passaporte sanitário, isso é totalmente descabido, assim. Estou falando do mundo técnico da infectologia, tá? Claro. A gente entra em uma situação que é de direito, assim, das pessoas, né? E isso foi tiro no pé, porque daí a gente observa que tem grupos populacionais, e a gente já conhece isso dos Estados Unidos, antivacinal, o que é errado, completamente errado. E parece que com essa função da discussão do Covid, esses grupos emergiram, né, antivacinais, e não estão vacinando para as vacinas outras básicas, vacinas importantes, vacinas muito bem estudadas, a ponto de termos ali um paciente com tétano internado nesse momento, uma vacina antitetânica, gente, assim, ó, que é uma vacina que se faz a cada 10 anos. Então, por favor, reflita você em casa, assim, ó, vá completar o seu calendário vacinal. Eu não estou falando de Covid, por favor, vá completar o seu calendário vacinal. Você tem que fazer uma consulta médica para vacinação. A vacinação contempla várias faixas etárias, várias situações. Um diabético, uma pessoa com câncer, uma pessoa com um problema de doença renal crônica, com HIV, com outras pneumopatias. Enfim, tem um arsenal de vacinas enorme para cada indivíduo. A vacinação é um negócio individualizado. Pessoas com 50 anos ou mais tem que ter vacinação para zoster. Pessoas com 18 anos ou mais e com imunodepressão tem que ter vacina para herpes zoster, por exemplo. Tem as vacinas de adolescentes, vacinas de meningite meningocócica, é muito importante. Vacina de HPV, gente. HPV, a vacina previne e reduz 90% a chance de um câncer relacionado a HPV para o resto da vida. E essas coberturas vacinais, elas decaíram. Então a gente tem que parar com essa função, dessa discussão da vacina de Covid, sentar e olhar com um olhar cuidadoso para as outras doenças também. Sim. Que elas voltaram. Hoje a necessidade de conscientização da população em relação às vacinas. E parar com essa briga aí. Tem gente que não quer se vacinar de Covid, legal, é teu direito, é tua autonomia. Tem outras pessoas que estão vacinadas para Covid, maravilha, a gente tem 90% da população gaúcha vacinada. Ok, é direitos de liberdade, mas vamos rever as outras vacinas que nós estamos deixando de fazer. Isso é mais importante. A mortalidade associada à doença pneumocócica é a bactéria que mais mata por pneumonia e meningite no mundo. E cadê a vacinação? Tá faltando matéria-prima, né? De vacina também, Certo, doutor, eu agradeço suas considerações em relação às vacinas, né? Considerações importantes. E vamos fechar a nossa entrevista. Eu gostaria de saber sobre sua ótica, o que o futuro nos reserva sobre as patologias da área da infectologia. Nunca foi tão importante conversar com as pessoas, nunca foi tão importante. Eu sou professor de medicina há um pouco mais de uma década, já fui professor da UFN, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, com muito orgulho de trabalhar nessas instituições, já com milhares de alunos aí formados e atuando aí no enfrentamento às doenças aí pelos hospitais brasileiros afora, né? Então tenho muito orgulho disso e hoje eu converso com os alunos, tive aula de manhã, assim, esse cenário que vem adiante aí, ele vai exigir de nós profissionais, nós médicos e demais profissionais da saúde, um olhar diferenciado.
A gente sabe que tem um incremento, tem tecnologia envolvida hoje que vem para ajudar, mas ela não substitui o olhar, o toque médico. Nós precisamos conversar mais com as pessoas, nós precisamos otimizar aquilo que a gente aprendeu na academia, na medicina, que é a qualificação diagnóstica se faz por conversa. E para mim a pandemia ilustrou isso. Faltava conversa com as pessoas em incontáveis casos que eu atendi. Faltava conversar, era um medo, era uma aversão a um vírus por medo, um distanciamento absurdo assim das pessoas dos serviços de saúde. Não ia até os serviços de saúde porque não se sentiam acolhidas. E o acolhimento começa lá com falo pela medicina, né, pelo médico, pelo infectologista ali, com a conversa. Nós temos que conversar com o nosso paciente, nós temos que elaborar melhor as hipóteses diagnósticas. A gente tem que utilizar de todas as ferramentas possíveis para os cuidados, porque na infectologia em especial, e a infectologia interfere em todas as outras áreas, bem como os meus colegas de outras especialidades sabem, né? Há um aumento cada vez mais exponencial e cada vez maior assim de bactérias multiresistentes, de uma gama de vírus cada vez mais complexos, né? E de adoecimentos cada vez mais severos. Então a gente observa nas unidades de terapia intensiva, UTIs, pacientes enfermos apresentando exposição a surtos de bactérias multiresistentes. Vou denominar uma bactéria aqui, o Acinetobacter, né? Esse meu paciente que eu citei que acabou falecendo, o nosso paciente ali essa última noite, infecção hospitalar, né, bactéria, né. Para otimizar todo o cuidado médico, a gente tem que caprichar, tem que tocar mais nas pessoas, examinar. A mão ainda a arte da medicina envolve a mão, o olhar, o toque, o exame físico, a conversa com o paciente. Se a gente otimiza isso, caros colegas, caros ouvintes, a gente acerta mais os diagnósticos, encurta mais os tratamentos e, por conseguinte, a gente diminui mais hospitalizações, necessidade de remédios, medicações, e aí a resistência dessas bactérias a antibióticos reduz também. O mesmo vale para o diagnóstico de outras doenças tratáveis. Hoje todo mundo deveria ter uma testagem anual para sífilis, que é uma doença que vem crescendo demais nesse mundo. É a doença que eu mais atendo em termos de consultório atualmente. Todo mundo deveria fazer um testezinho para hepatite C, um testezinho rapidinho. A hepatite C tem cura, gente. 3 meses de tratamento, você está curado de hepatite C e você recebe essa medicação do setor público. Tem teste para hepatite B, tem teste para HIV. Quando você faz o diagnóstico cedo dessas questões, é importante. Nós, através da universidade, entraremos no estudo ano que vem, 2023, que está dando o start agora, sobre doença de Chagas, que é uma doença muito importante no centro-oeste aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria até a fronteira. Tem muita gente com doença de Chagas que não foi tratada até hoje. Então, é um testezinho de sangue que se faz. Quando a gente tem um adoecimento, procurar atendimento médico. Essa coisa de que fique em casa, que não tem nada por fazer, isso não é verdade. Para toda a questão médica, existe um cuidado médico a ser estabelecido, pactuado entre você e seu médico, de modo a prevenir complicações. Complicações essas que te levam à hospitalização. E lá dentro do hospital, você se expõe a bactérias multiresistentes. Então, o nosso desafio enquanto infectologista é promover a melhora desses cuidados médicos, mas o start inicial para isso é melhorar a consulta, o atendimento médico, a parte do médico, e melhorar o acesso das pessoas a essas consultas. É procurar mais precocemente esse tipo de cuidado. É não deixar um quadro gripal ficar estendido e complicar com uma sinusite, por exemplo. É não deixar um quadro de dengue entrar por uma forma complicada. A dengue será um problema nos próximos anos para nós. Então, são várias doenças infecto-contagiosas que estão, de certa maneira, nos pressionando, e a gente vai sofrer dessa pressão nas próximas décadas cada vez mais. Então, otimização tanto do cuidado médico por parte daquele profissional que é o médico, e também otimização da busca pelo atendimento, que é o que a gente espera do paciente, atendê-lo precocemente, atendê-lo cedo, para propor
tratamentos, exames alternativos quando forem cabíveis, entre outras condições, né? Então temos uma perspectiva a longo prazo nada agradável, não é, doutor? Em relação a essas patologias, devemos insistir nos cuidados prévios e clamar para que a população, né, se conscientize sobre a prevenção e sobre a questão de imunidade, né, de fortalecimento da imunidade. Nós teríamos muito mais a falar, é uma pauta extremamente relevante e séria que estamos conversando aqui no jornal, e já fica o convite para você retornar em outra ocasião. Eu agradeço imensamente seus esclarecimentos, os conhecimentos na sua área da infectologia, né, tão importantes para a saúde da população. Tenho certeza que foi de grande proveito para quem está nos assistindo. Foi um imenso prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado pelo convite, grande satisfação aí em compartilhar os conhecimentos aí com os ouvintes e contigo aí, Joana. A gente fica à disposição sempre. Muito obrigada. E no Bloco Cultura, a presença do secretário de Cultura e Turismo de Dona Francisca, Ricardo Zimmer. Volto já.